Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou aqui gravar a continuação da leitura de Mateus e estamos em Mateus 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele e pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem se divorciar da mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim um só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou uma certidão de divórcio a uma mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que se você divorciar da sua mulher por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo a todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se essa é a situação de um homem e uma mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condição de aceitar essa palavra. Somente aquele que isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim, pelos homens, ou ainda outros os fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Não é a primeira vez que tem essa questão de ficar solteiro na Bíblia. Além de Jesus, Paulo também advertiu para a gente ficar solteiro. A melhor opção é ficar solteiro e cuidar das coisas de Deus. Claro que cuidando ali da sua pureza, das questões sexuais ali, ver com Deus e não pecar. Ficar solteiro ali, não namorar ninguém, não casar ninguém é a melhor opção. E eu entendo eles, e eu também digo que é a melhor opção. Porque eu sou casada e eu sei, é difícil. Questão de duas pessoas assim, tem coisas muito difíceis. Tem coisas boas, mas tem coisas muito difíceis. O inimigo, o demo, ele planeja muitas coisas ruins relacionadas a casamento e tudo mais. Então tem muitos fardos pesados. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos o repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, amarás o teu próximo como a você mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda todos os bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa questão de pedir coisas difíceis, eu vejo aqui que Deus e Jesus, eles são um bom professor. Um bom professor, quando vê um aluno e vê potencial nele, cobra mais dele. Então, Jesus aqui viu o potencial nesse jovem. Ele falou que já fez tudo, o que ele podia fazer mais. Jesus, vendo que ele tinha potencial de ser uma pessoa mais diferente, de conseguir coisas maiores, então pediu uma coisa difícil para ele: dar tudo que ele tem, dar o dinheiro para os pobres e seguir Jesus. Eu vejo outra passagem também, quando Pedro ele andou sobre as águas. E ele andou por uns momentos, mas depois teve medo e começou a afundar. E quando Jesus pegou Pedro, e ele estava se afundando, Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidou? Aí a gente pensa: como assim, homem de pequena fé? Pedro estava andando sobre as águas, ele tinha muita fé. Mas aí Jesus é um bom professor. E ele viu que Pedro tinha potencial, então estava cobrando mais de Pedro. É um homem de pequena fé. Eu sei que você pode ter mais fé, vamos lá. E eu sei muito bem disso, que isso acontece na minha vida.
Deus, ele me cobra tanta coisa, muita coisa e renúncias assim que eu não vejo ninguém fazendo. E Deus me cobra coisas que eu não vejo ninguém fazendo à minha volta, testemunho na internet não tem, Deus me pede. É porque Deus vê potencial em mim, eu posso fazer coisas a mais. Então, quando Deus cobra coisas a mais assim da gente e tudo mais, porque Deus vê potencial na gente. E Ele não quer que a gente tenha uma vidinha pouca, assim. Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Então Jesus disse aos discípulos: Diga a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhe disse: Diga a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. É isso, gente, essa é a leitura de hoje.